Fala fanático! No vídeo de hoje nós vamos falar do pré-jogo contra o Juventude, a partida do São Paulo no domingo. Vamos falar da convocação do Miranda para a seleção brasileira e também do mercado da bola, né? A janela de transferência. Será que o São Paulo vai conseguir contratar alguém ainda esse ano? Vamos embora pro vídeo aí, roda a vinheta. Ah, peraí pessoal, não tenho vinheta. Não, agora eu tenho. Fala fanático! Pessoal, é o seguinte, vamos falar do nosso pré-jogo, apesar de ainda ser sexta-feira, né? E a definição do time do São Paulo vai ser, digamos ali, concretizada amanhã, depois das 10h30, porque é o horário do treino, do último treino do São Paulo. A gente já consegue esboçar ali como o São Paulo vai enfrentar o Juventude, porque assim, o São Paulo não tá bem, até então posicionado, mas o São Paulo já saiu da zona de rebaixamento, o São Paulo já está muito próximo do G6, o objetivo do São Paulo no campeonato é justamente alcançar as posições mais altas para ficar ali com, sei lá, na pior das hipóteses ali, numa pré-Libertadores, para disputar a Libertadores no ano que vem, porque o projeto dessa comissão técnica é um projeto de 2 anos, vamos completar, estamos ainda na metade do primeiro ano ainda da comissão técnica agora do Crespo, e a ideia é que a gente consiga avançar esse período com planejamento pro próximo ano, né? Então, esse é o planejamento. Aí, legal, e como é que tá o Juventude? Tá mal pra caramba, né? O Juventude tem um time ruim, o Paulinho Boia foi emprestado pra eles, né, tal, mas o Juventude é um time ruim. Se nós falarmos aí que o São Paulo tem que ter medo do Juventude, isso não existe, né? O São Paulo tem que ter medo dele mesmo, né? Por que dele mesmo? Porque, no final das contas, fora todos os erros do Crespo, erros da comissão técnica, erros da diretoria, erros individuais, fora tudo, a gente também tem um problema crônico que é a não garantia da disponibilidade dos nossos jogadores. Isso aí atrapalha demais, atrapalha qualquer coisa. A gente não sabe o time que vai entrar em campo nunca, né? Então, o que acontece? Essa partida de domingo é uma partida muito importante porque depois dessa partida o São Paulo vai ter uma pausa, porque o São Paulo tem jogadores convocados para a seleção brasileira, né? E eu vou falar da última convocação que a gente teve mais para daqui a pouquinho, só que a gente já tinha um jogador convocado, que é o Daniel Alves. E aí a seleção brasileira vai participar de alguns jogos das eliminatórias, e aí a CBF deu essa folga aí para os clubes que cederam jogadores, para eles terem os seus jogos aí postergados e tudo mais. O que isso pode trazer de benefício para o clube? Bom, tá todo mundo esperando isso, com muito entusiasmo, justamente por ser o momento em que o clube vai poder organizar as ideias, colocar uma preparação física ali adequada, se é assim que a gente pode dizer, e efetivamente recuperar esse pessoal que está lesionado. Para vocês terem ideia, quem que a gente já tem ainda lesionado? O Wellington. Nós temos lesionado recentemente, teve uma lesão recente o Arboleda, nem participou do último jogo, e temos ali o William, né, que teve que fazer a cirurgia no joelho, né, e fora os outros jogadores que estão voltando de lesão, e assim, são jogadores que a gente viu aí, por exemplo, na última partida ali na Copa do Brasil, por exemplo, Benítez, Luciano, são jogadores que a gente sabe, que você olha para eles estão assim, estão se arrastando em campo. São jogadores que não estão jogando bem, não voltaram bem, né? E aí você analisa a falta de estrutura para recuperação. Vocês devem se lembrar no jogo que a gente tomou uma goleada contra o Flamengo, né? 5-1, aquela coisa toda. O Bruno Henrique, ele estava várias partidas parado, ele tinha se contundido e ele voltou. Só que ele não voltou naquela transição igual do São Paulo, volta mais ou menos. Não, ele voltou e fez 3 gols. Por quê? Porque provavelmente a segurança e a confiança para ele voltar a pisar no gramado é bem maior por todas as coisas que devem o cercar dentro do clube lá do Flamengo, que é mais estruturado. Enfim, voltando para nossa realidade. Essa pausa vai dar bastante chance para a gente se recuperar. E temos uma notícia boa para esse jogo, que é o seguinte, no treino de hoje, de sexta-feira, o Marquinhos treinou. Então, se o Marquinhos treinou e de repente ele não sentir nada, provavelmente ele vai estar à disposição para o jogo. Agora, sabe a minha opinião? Eu não colocaria o Marquinhos nesse jogo de domingo. Né? Eu não colocaria, deixa ele, já que vai ficar 14 dias, deixa o cara se recuperar definitivamente. Né? Não é um jogo que efetivamente a gente está jogando a vida contra o Juventude. Então vamos lá.
A partida vai ser no domingo, às 16 horas, né? Eu sempre faço um pós-jogo, vocês vão poder acompanhar, beleza. O que a gente tá rascunhando ali de time? Provável time. Basicamente o time que jogou contra o Fortaleza. Então seria um time com o Volpi, e o Volpi, assim, né? Muito contestado, mas vamos assim, muito contestado. Volpe errando, a gente sabe, falhas grotescas, decisivas. Você vai pôr quem hoje no gol? O Lucas Perry já teve oportunidades imensas, ainda com times menores e tal, com menos pressão, teve a oportunidade de jogar Libertadores e tudo. O Lucas Perry é novo, mas aparentemente ele é muito ruim tecnicamente, né? Então assim, é o Volpe e ponto. Volpe no gol, aí nós vamos ter ali o Léo, Bruno Alves e o Miranda, provavelmente Daniel Alves, Nestor e o próprio Luan, Reinaldo, aí nós teríamos ali o Sara, o Rigoni e o Pablo. Então, o que acontece? A gente, na posição que nós teríamos eventualmente o Benítez, que não tá mal, não deve começar jogando, e o São Paulo vai criar um esquema de ataque ali, provavelmente com o Rigoni e com o Pablo. E eu acho que assim, olhando para o que a gente tem hoje, é a melhor escalação possível, né? E aí a gente tenta, de repente, colocar em campo o Luciano, que para ver se ele começa a se achar, né? Enfim, mas sem correr riscos, porque vamos ficar aí 14 dias aí, basicamente parados. Então, esse é o provável time aí contra o Juventude. Certo, rapaziada? Agora nós vamos emendar esse assunto com a questão da convocação. Eu não sei se todos vocês já conseguiram acompanhar aí nas redes sociais. O Miranda foi convocado pelo Tite, né? E aí, assim, eu vou dizer o seguinte, né? Porque a questão é a seguinte, olha só. Miranda, jogador monstruoso. Futebol é momento. Miranda merece? Mas muito. Miranda tá jogando um jogo atrás do outro, jogador já de idade avançada. Aí eu até publiquei no Instagram, lá no Fala Fanático, o que eu publiquei? Fiz um post e publiquei assim, merecido, mas é irracional, né? Aí algumas pessoas curtiram, outras, enfim, cada um com a sua opinião. O que eu disse ali, e eu venho reiterar aqui, é o seguinte: merecido, fato. Só que é irracional diante da lógica quando você se propõe a montar uma seleção para jogar num futuro, que é uma Copa do Mundo no ano que vem e tal. Por quê? Primeiro, convocar o Daniel Alves, que nem é o melhor lateral direito do brasileiro, mas de longe, né? Não é. Que Daniel Alves, 38, Miranda, para jogar eliminatórias, jogos das eliminatórias, a seleção brasileira jamais vai ficar fora das eliminatórias. Tem muito mais time que todos os times da América do Sul e vai participar da Copa do Mundo. Então, assim, não é uma competição que mata-mata, vai valer um caneco, alguma coisa, não. É eliminatórias da Copa do Mundo. Então, você convocar o Miranda, aí as pessoas vão falar, pô, mas vai ser no período que vai ficar fora, né? O São Paulo não vai jogar, então não vai prejudicar tanto. Eu acho que pode prejudicar. Sabe no quê? Cansaço do jogador, o cara pode se lesionar, ele poderia estar agora participando nesse período de vários treinos táticos com o time, o Crespo alterando formações, colocando o cara para jogar em outras situações e não vai poder contar com o cara, com o nosso melhor jogador do setor defensivo. Então, assim, é fato que prejudica. Eu vejo com uma pergunta: será que o Tite convocou porque no último jogo o Casagrande ficou, com certeza a gente tem que convocar o Miranda, né? Miranda é bom. Agora eu vou perguntar pro Casagrande se ele convocaria os jogadores do Corinthians, né? Agora que o Corinthians tá ali, porque o Renato Augusto estreou fazendo gol, não sei quem. Então, assim, será que convocaria? Eu acho que para prejudicar o clube rival, os comentários são muito bons aí, né? Mas, enfim, é a minha opinião. Então, Miranda, parabéns pela convocação. Você é um monstro. Ao contrário do Daniel Alves, que não merecia a convocação, você é um monstro. E toda a sorte do mundo aí na seleção. Pessoal, agora vamos pro assunto final aí do vídeo. O assunto mais polêmico. Vocês já devem ter acompanhado a internet bombando com um monte de especulação. Mas, de novo, especulações. Mercado da bola. Janela de transferência vai fechar na terça-feira. E aí todo mundo ficou alvoroçado. Por quê? Também, entre várias especulações, o Arnaldo Tironi, né, que tem um canal, publicaram um vídeo hoje e eles falando a respeito do, poxa, será que o São Paulo vai conseguir contratar alguém? E aí eles levantaram um sinal dizendo assim, olha, ainda tem chance do São Paulo fechar com alguém. Gente, a novela vai começar de novo, hein? O que acontece? Deixando bem claro, eles não cravaram que vai acontecer negociações nenhuma, de forma alguma, eles são bem profissionais e responsáveis. Mas o que o Arnaldo reiterou, que é o seguinte, ele tem muita influência lá dentro, e a gente sabe que ele tem um contato muito próximo com o Muricy, então ele deve garantir a opinião dele. Então vamos lá. O que o Arnaldo explicou no vídeo deles?
que a negociação com o Gabriel Neves, aquele volante que no início do ano o Crespo pediu, um de bigodinho, tal, do Nacional do Uruguai, o São Paulo foi tentar contratar, chegou a oferecer 18 milhões de reais, os caras não quiseram, porque estavam esperando proposta. Nunca veio essa proposta para os caras. E aí, o contrato desse cara, por exemplo, ele acaba no final do ano. Então, o Gabriel Neves já pode assinar um contrato, um pré-contrato com alguém. E o Clube Nacional estava esperando uma proposta nessa janela europeia, que vai acabar na terça-feira, e não recebeu. Então, o que acontece? Caso do Gabriel Neves, poxa, o São Paulo já tem uma proposta para o jogador, olha, você pode jogar aqui com a gente nesse valor, e já tinha sinalizado que poderia compensar o Nacional com X valor, não os 18 milhões que tinha oferecido antes, e para poder contar com o cara. Então, essa questão ainda está em aberto, e pode ser que isso role, porque é uma carência no elenco e pode dar um negócio, vingar um negócio aí no São Paulo. E aí, o que acontece? Para vocês avaliarem assim, poxa, mas o São Paulo então é especulação, não é? É só uma ideia que a negociação ela foi interrompida naqueles moldes, mas o jogador não arrumou lugar para ir, ele vai ter que decidir para onde ele vai. Né? Pode ser no final do ano, mas pode ser agora. Então, o São Paulo tá trabalhando nessa expectativa. E tem um outro assunto. Diante de todos esses movimentos, o outro nome que tanto se fala, que é o nome do Caleri. O Caleri, que é a torcida, tal. Para mim, o Caleri, eu nem falaria dele aqui. Mas como foi dito hoje, o que acontece? O Caleri, ele não conseguiu nenhum clube. Se ele não conseguir nenhum clube até segunda-feira, ele vai ficar sem clube. O empresário dele não quis fechar nada com o São Paulo, esperando a ótima proposta. Porque o Caleri já tinha aceito lá o salário, as coisas sozinho. E o empresário pediu comissão, São Paulo falou que não ia dar, sei lá, enfim, esse é um negócio que está sendo veiculado. E aí o São Paulo recuou. Só que o cara não vai ficar sem jogar. Então, assim, a minha opinião, eu acho que não vem. Minha opinião, não vem nenhum dos dois. Acho que eles vão acabar arrumando o time. O Caleri vai de novo jogar em um time, um sub-time lá da Espanha, assim, e vai tocar a vida dele. Porque o empresário não quer que ele volte para cá. É a minha opinião. Mas é o que tá circulando na internet. Então, assim, não adianta a gente criar expectativa. Eu posso dizer que eu acredito que o elenco de São Paulo está fechado até o final do ano. A gente vai disputar a Copa do Brasil até onde der, se Deus quiser, com título. Vai disputar o Brasileiro de forma honrosa aí. E vamos tentar preparar o nosso time para o próximo ano. A questão do Volpi, para a gente finalizar o vídeo. Muito contestado, enfim. Não vamos desgastar o nosso vídeo com a questão do Volpi. Espero que o Volpi seja iluminado aí por boas inspirações, por toda a fé, pelas correntes do bem aí, para que ele consiga dar alegria pra gente. Porque no final das contas ele tá defendendo a camisa que eu torço, que você torce. Né? E então é o seguinte, tomara que ele, enquanto ele estiver no gol do São Paulo, que ele consiga fazer um bom papel. A gente torce que o São Paulo traga pelo menos uma outra opção pro gol, para disputar com ele. Mas, enquanto isso não ocorrer, a gente vai estar torcendo para ele, porque ele defende o São Paulo. Beleza, rapaziada? Obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço.